seguinte, eu vou fazer o último exercício para a gente migrar para a Física B do volume 4. Falava o seguinte, a questão 11 e 12 da página 9. Certa mola helicoidal presa num suporte vertical tem comprimento de 12 centímetros. Então, inicialmente, quando não tinha nada pendurada nela, ela tinha 12 centímetros de comprimento. Quando se prende a mola um corpo de 200 gramas, ela passa a medir 16 centímetros. Pendurei um carinha ali, ela deu uma esticadinha de 16 centímetros. A constante elástica da mola, F igual a K vezes X, a lei de Hooke, já de apostilas anteriores. Claro que se era 12 centímetros e foi para 16 centímetros, são 4 centímetros de deformação que a gente representa por X, que em metro 0,04. Esse é o nosso X, 0,04. Já que eu quero o K, eu preciso saber que força é essa que esticou a mola. E já que um objeto foi preso à mola, é o peso deste objeto que estica a mola. Cuidado, vamos passar para quilograma, 0,2, gravidade 10. Então o peso do objeto é 2 newtons, então são esses 2 newtons que esticaram a mola. Descobri a força. Dividindo ambos os lados por 0,04, eu descubro que a constante elástica da mola fica 200 dividido para 4, 50 newton por metro. Muito bem, era a letra 5 vezes 10, olha, ele fez 5,0 vezes 10, que é a letra B. E aí sim, vamos para a Física B do volume 4. Essa primeira aula, cara, olha só o tamanho da aula, tem meia página essa aula. É rapidinho, pisca o olho e acabou. Aí daqui a pouco já vai ter a tarefinha para esta aula. O que é estar em equilíbrio mesmo? Na física? Só isso, cara. E se um objeto está em equilíbrio, tem duas situações para ele. Ou ele fica em MRU, movimento retiro uniforme, e permanece assim. Ou ele está com a velocidade nula e permanece assim. Ou seja, o vetor velocidade permanece constante quando se está em equilíbrio. Se é zero, continua zero. Se tem um certo valor, continua com o vetor apontando naquele valor para aquela direção sempre. Então, a primeira coisa que a apostila fala nessa aula é lembrar o aluno do equilíbrio. E logo em seguida ele fala, ó, tem duas situações que a gente usa roldana. A fixa. Então vamos lá, roldana fixa. Que força, já que o objeto ali tem 6 quilos, que força que eu devo fazer aqui para baixo para mantê-lo em equilíbrio? 60 newtons. Né? M vezes G, né? 60 newtons. Sim, professor, para que serve essa roldana então? Em vez de puxar para cima contra a gravidade, eu me penduro na corda. Fica muito mais gostoso. Concorda comigo? Então essa, a roldana ali é a diferença entre tu construir às vezes alguma coisa ou não construir por não conseguir fazer a força contra a gravidade. Então o que uma roldana fixa faz? Ela simplesmente altera a direção da força. Era o sentido nesse caso, né? Era vertical para cima a força, eu transformei numa força vertical para baixo. Para baixo todo santo ajuda, é o que dizem. Então esse é o objetivo da roldana fixa. Certo? Melhorar a direção da força ou o sentido da força. Porém, se nós formos fazer um diagrama de corpo livre nessa roldana, aqui a corda, se essa corda está sendo puxada para baixo com uma força de 60 newtons e eu então tive que fazer uma força do outro lado igual a 60 newtons, a pergunta é, que força é essa aqui que o apoio da roldana faz no teto? Essa resultante é zero, as duas forças de 60 para baixo tem que se igualar à força que eu chamei de G para cima. Logo a força tem que ser de... Então tu imagina, né? O cara lá, há muito tempo atrás, usando as primeiras roldanas da história humana, ele amarra lá a roldana num galho de árvore para erguer alguma coisa que tem embaixo, passa uma corda de sisal ali, vai puxar, e ele começa a perceber que quando ele amarra esse objeto diretamente no galho, o galho suporta a força, mas quando ele vai usar uma roldana, o galho quebra. Concorda? Se eu fosse pendurar esse objeto no teto, esse objeto ia puxar o teto para baixo só com 60 newtons. Agora, se eu boto uma roldana e vou usar a roldana, o teto vai ter que aguentar 120 newtons. Concorda comigo?
Então, depois de alguns galhos quebrados, a galera começa a ficar desconfiada, né? Ué, que estranho, quando eu não uso a roldana, amarro o corpo direto no galho, o galho não quebra. Boto a roldana, o galho quebra. Essa roldana está puxando o galho para baixo com mais força do que eu imagino. E logo a galera começou a entender o porquê disso. Aí um cara olha para isso e pensa, então eu vou amarrar a roldana no corpo, aí eu faço força na corda da roldana, e como a roldana é que vai fazer força no corpo, eu vou estar dobrando a minha capacidade de fazer força. Nasceu a ideia das roldanas móveis. Então olha só, imaginem vocês que eu tenho um objeto aqui, mais uma vez de 6 kg. Em vez de amarrar uma corda nele, eu passo uma roldana nele. E faço a corda presa no teto, numa região, e eu vou fazer uma outra forcinha F aqui na corda. Se eu for fazer o diagrama de corpo livre da roldana, eu percebo o seguinte, massa vezes gravidade vai ter uma força de 60 newtons puxando a roldana para baixo, mas essa corda ela não vai deslizar nem para um lado nem para o outro. Então eu estou garantindo que a força atuando num lado da corda é igual à força atuando no outro. Quer dizer que se eu vou aplicar a condição de equilíbrio, força resultante igual a zero, as duas forças para cima, F mais F, tem que estar se igualando aos 60. Por isso que 2F igual a 60, F igual a 30 newtons. Caramba! Com a roldana presa no corpo, que nesse caso, tu consegue perceber que se eu puxo a corda, a roldana se mexe, né? Por isso que ela é dita, nesse caso, roldana móvel. Quando eu uso uma roldana móvel, a força necessária para equilibrar o corpo cai pela metade. Claro que a natureza não me deixaria com o dobro de força sem cobrar nada. Qual é o preço que eu pago para isso mesmo? Se eu quiser erguer este corpo 1 metro, eu vou ter que tirar 1 metro de corda na esquerda e 1 metro de corda, eu vou ter que puxar 2 metros de corda. A natureza está me dizendo assim, ó, fica o dobro mais forte, mas puxa o dobro de corda. Mais ou menos isso, né? Porque a energia tem que se conservar. O trabalho aplicado no objeto tem que ser igual ao trabalho aplicado na corda, né? Força vezes distância de um lado tem que ser igual a força vezes distância do outro. Como a força dobrou, a distância do outro lado tem que dobrar para que a energia continue se conservando. Então tu vê, conhecer a condição de equilíbrio, força resultante igual a zero, e analisar o que acontece numa roldana fixa e numa roldana móvel, nos faz perceber que cada roldana móvel utilizada dobra a capacidade de fazer força, porém dobra a quantidade de corda que tens que puxar. Então se eu fizesse um sistema usando 10 roldanas móveis, quanto mais força eu poderia fazer mesmo? Essa é a tendência natural, o aluno pensar, são 2 para cada roldana, são 10 roldanas, 2 vezes 10, 20. Pasmem, é 1024. Né? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, elevado a 10, então 1024. Peraí. Não é possível. Deixa eu ver se eu entendi. Uma roldana, amarra no teto, passa a corda, amarra outra roldana, teto, corda, roldana, vem lá pelo teto a corda, passa pela roldana, amarra em outra roldana, no eixo da roldana, tá vendo? Teto. Uma única roldana fixa, só para poder puxar a corda para baixo para ficar mais gostoso de trabalhar. Bota o objeto lá, 80 quilos. Vou ter que fazer que força para equilibrar? Deixa eu ver, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16 vezes menor. O peso do objeto era 800 newtons. Concorda comigo? Dividido por 2, 400, 200, 100, 50, cara. Tu faz 50 newtons, 5 quilos, 80 quilos suportados. Certo? Claro que nós estamos fingindo que essas roldanas são perfeitas, que não existe nenhum atrito. Na prática, meu querido, tu vai fazer isso depois de 5, 6 roldanas, se não tiver tudo bem engraxadinho, meu caro. Aí já vai começar a arrastar uma corda na outra, já vai ser encrenca. Esse verão, como eu contei pra vocês, eu acho em linhas gerais, né, eu fiz um barracão lá atrás de casa, lá em Bituba, o barracão estava todo apodrecido, e eu tive que erguer então umas colunas de madeira com cerca de 8 metros de comprimento,
madeira aí de uns 30 centímetros de espessura, esses troncos aí davam uns 500 quilos cada um. Eu estava trabalhando sozinho, e era alto o lugar, né? O que eu fiz? Fiz um guindastezinho de madeira, usei 2 roldanas móveis, então eu prendi a roldana ali no tronco, passava a corda no meu guindaste e depois amarrava em outra roldana. Pronto, mais uma roldana móvel, uma catraquinha aqui para eu poder fazer força e ela ir travando a coisa, certo? Então eu consegui erguer lá 600 quilos sozinho, né, devagarzinho, com uma roldaninha, usando um pouquinho do cérebro, certo? Imagina, se um mal acabado como eu consegue fazer isso, imagina o que o cara que manja de verdade não é capaz de fazer, né? Eles são capazes de construir pirâmides há 6.000 anos atrás, movendo rochas de 100 toneladas cada, certo? Só usando o cérebro. O cérebro é a máquina mais poderosa que existe. Músculo não serve para nada. Cérebro resolve o problema. Beleza, galerinha? Então, ó, incrível. Mas, vamos pagar o preço agora. Eu quero erguer 2 metros esse bloco. É, né? Vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, puxa 32 metros de corda. Certo? Então eu queria erguer lá aqueles 600 quilos. Eu ficava lá uma boa horinha, dando voltas na minha catraca. Dando volta na minha catraca até eu chegar na altura que eu precisava. Certo? Show de bola. Por que eu não fazia várias catracas aqui? Porque como eu estava usando cabos de aço, depois de muitas catracas, o atrito acabava descompensando o número de roldanas usado. E além disso, eu ia precisar de muito mais cabo de aço, né? Cada roldana dessa custava, sei lá, uns 100 e poucos pila, cabo de aço é uma coisa cara. Então, às vezes, vale a pena tu fazer mais força, gastar menos roldana móvel, por motivos pecuniários. Ô, galerinha, tem uma coisa chamada vantagem mecânica. O que é a vantagem mecânica de um sistema de roldanas? Mecânica. É só tu pegar a força que tu deveria ter feito, 800, e dividir pela força que de fato tu faz. Então, 16. Nesse caso, esse sistema que eu acabei de criar tem uma vantagem mecânica de 16. Talvez uma forma mais elegante de calcular a vantagem mecânica é simplesmente fazendo 2 elevado a n, onde n, número de roldanas móveis, a fixa está isolada. 1, 2, 3, 4. 2 na quarta, 16. Beleza? Agora, cara, com esses conhecimentos, podem vir questões bobas, mas claro, uma ou outra vai ser apimentada. Uma ou outra vai ser apimentada. Depois disso, essa foi a aulinha 1. Essa foi a aulinha 1. Roldanas e equilíbrio, olha que delícia. Light. Chegou a hora de nós revermos os famosos sistemas de blocos. Relaxa, cara, porque aquela tua dificuldade no primeiro ano era só devido a tu tá imaturo na física. Hoje tu tá 2 anos mais maduro em física. Tenho certeza que tu vai pegar de primeira. Até porque eu vou primeiro fazer do jeito intuitivo, que todo mundo entende, e depois eu vou usar o método clássico para te dar a chance de ser o melhor, né? Então olha só. Dá uma olhada que beleza isso aqui. Corpo A, 8 quilos. Corpo B, 2 quilos. Faz uma força aí, sei lá, de 40 newtons. E vem aquela enxurrada de pergunta. Qual é a aceleração do sistema? Qual é a força resultante em A? Qual é a força resultante em B? Qual é a força que A faz em B? Qual é a força que B faz em A? Como é que é o diagrama de corpo livre? Essas são as perguntas clássicas para um sisteminha desse, certo? Olha, eu primeiro vou resolver intuitivamente. Para que eu possa resolver intuitivamente sem ser desonesto fisicamente, eu tenho que usar um pouco de filosofia, eu tenho que dar um golpe filosófico ali na brincadeira. O corpo A não sabe que ele existe. O corpo B não sabe que ele existe. Eu estou vendo 2 corpos, mas filosoficamente eu posso fingir que é um só. A natureza não pensa, quem pensa sou eu. Então, força resultante igual a massa, segundo a lei de Newton. Já que o peso e a normal se anulam porque não são para ação e reação, a força resultante. Já que eu estou vendo um bloco só na minha frente, esse bloco tem uma massa, então, dividindo ambos os lados da equação por 10, eu obtenho que a aceleração é 4 metros por segundo
ao quadrado. Pergunta 1 morreu. Eu tenho o direito de aplicar o física, meu amor, tanto no bloco A, quanto no bloco B. Honesto, né? Então a força resultante em A é a massa do A, claro, vezes a aceleração. Como eles estão juntos, a aceleração dos dois é igual e é 4. Logo, a força resultante no A deu 32 newtons. Força resultante em B é igual massa do B. A aceleração calculada. Ah, tinha que ser os 8 que estavam faltando, né? Dos 40, concorda comigo? Esses 40 aplicados no sistema, 32 são absorvidos para acelerar o A. E 8 são utilizados para acelerar o B. Muito bem, faz sentido, né? Um cara é 4 vezes mais massivo que o outro, teve que ter uma força 4 vezes maior para obter a mesma aceleração. Então tu vê, física, meu amor, no sistema todo, física, meu amor, no A, física, meu amor, no B. Show! Força que o A faz no B. Realmente, né? 2 bloquinhos, eu empurro o A, o B está ali paradinho, de repente vem o A empurrando ele por trás ali, claro. Então, eu vou fingir que o A não existe, porque ele não sabe que eu estou ignorando ele. Com certeza existe aquele corpo B ali. Nós, pela situação anterior, vimos até a aceleração dele, sabemos a força resultante que atua nele. Aliás, se a força resultante que atua nele é 8, quem é mesmo que está empurrando ele? Então qual é a força que o A faz no B? Claro, a força que o A faz no B é a própria resultante em B. Então tu vê, já estava calculado, é só tu te tocar do que está acontecendo, né? Tu vê, quando eu aprendi a fazer esses sisteminhas, era só assim. O professor não me mostrou a técnica ninja mutante que o Newton usava e que os físicos usam, certo? E que te deixa com a cabeça bombada. Então é isso que nós precisamos fazer agora. Eu não vou ficar magoado contigo se tu só resolver pelo método intuitivo. Tudo bem. Mas se tu for fazer um vestibular mais competitivo, ou se tu tem pretensões de engenheiro físico ou matemático ou químico, ou seja, se as exatas te morderam, tu não pode ficar satisfeito só com isso. Tu tens que exercitar o jeito ninja. Opa, esqueci de uma alternativa. Esqueci do diagrama de corpo livre. A sorte minha é que o sistema ninja começa por ele. Para que tu resolva esse tipo de problema como Newton propôs e como está nos livros clássicos de física, o primeiro passo é tu pegar o sistema e desenhar os bloquinhos flutuantes como se nada no mundo mais existisse, por isso o diagrama de corpo livre, o corpo está livre do mundo, e colocar para representar a interação com o mundo as forças. A primeira força que tu não pode esquecer é a força que o A está recebendo, que é explícita ali, ó. Mas certamente a Terra está atraindo o corpo A. Peso do A. Se ele não afunda no chão, é porque o chão está respondendo normal em A. Jamais se esqueçam, peso do B, normal em B. Eu tenho tirado alguns décimos da galera do primeiro ano, porque eles estão fazendo isso agora, né? É quando eles, por exemplo, o corpo A é mais massivo que o corpo B. O corpo A tinha 8 quilos. Aí na hora de fazer o peso e a normal, eles fazem igual para o corpo A e para o corpo B. Não faz sentido, né? No vestibular, numa questão discursiva, haveria descontos. Então já estou descontando agora para a galera se acostumando. O corpo A tenta ir para frente, mas ele esbarra no corpo B. O corpo B o atrapalha. Então existe uma força que B faz em A. O corpo B está ali na dele, chega alguém empurrando ele, esse alguém é o A. E pela terceira lei de Newton, a força que A faz em B tem que ter o mesmo módulo da força que A faz em B. A que B faz em A tem que ser o mesmo módulo que A faz em B. Mesmo módulo, mesma sentidos atuam em corpos, jamais se anulam, portanto. Força de contato, a mesma natureza. Pois não. Quer dizer que na outra a força de bem, né, que o seu terreno fez, foi a menos 8? O vetor, quando nós estamos falando de vetor, a própria seta já indica se é mais ou menos. Então um é 8 e o outro é 8. Porque é vetor. Se nós não quiséssemos representar o vetor, aí nós poderíamos fazer um eixo X e dizer um é 8 e o outro é menos 8. Aí o vetor deixou de ser importante. Tá beleza? Então o sinal, a gente só usa o sinal numa força
quando a gente estiver ignorando já as setinhas. Porque a própria setinha já está representando que os sentidos são opostos, né? Boa pergunta. E a tua pergunta vai ser respondida perfeitamente agora. Método intuitivo a galera curte. É aplicar o física, meu amor, uma pitadinha de filosofia ali, né? De fazer um bloco desaparecer, fingir que é um bloco só. Tu mata honestamente a questão. Jeito ninja. Começa fazendo diagrama de corpo livre. Vocês concordam comigo que aquelas forças que eu represento são intuitivas? Se tu te coloca no lugar dos blocos, tu vê, né, as forças atuando ali, um empurrando o outro. Segundo passo, escreva a segunda lei de Newton para cada corpo. Força resultante em A é a massa do A, aceleração do A. Força resultante em B é a massa do B, aceleração do B. Primeiro passo, diagrama de corpo livre, jeito ninja. Segundo passo, escreva a segunda lei de Newton. Terceiro passo, substitua a força resultante pela força resultante que tu enxerga no diagrama. No bloco A, qual é a resultante? Essa menos essa, porque essa anula essa, né? Então a resultante em A é F menos F BA. Isso é a massa do A vezes a aceleração do A. Quem é a resultante no corpo B? FAB. É a massa do B, aceleração do B. Diagrama de corpo livre. Segunda lei de Newton. Substitua a resultante pelas forças indicadas no diagrama. Depois faça um sistema de equação. Eu vou pegar a primeira equação, vou pegar a segunda equação e uma forma de resolver um sistema de equação é somando as equações. Quando eu vou somar as equações, já que FBA tem o mesmo módulo de FAB, uma tem um menos e a outra não, quando eu for somar, cancela, fica F é igual MA, aceleração do A, mais MB, aceleração do B. Como as acelerações são iguais, já que os corpos estão em contato, eu boto a aceleração em EV. E tu concorda que no final das contas eu cheguei na mesma maldita equação que eu usei intuitivamente? Eu lembro que na tua idade eu olhava para isso, aliás, né, eu só fui aprender no começo da faculdade isso aí, eu olhava para isso e pensava, que babaquice, para que me esforçar tanto se é só usar a segunda lei de Newton, pô? Eu não tinha enxergado que isso faz o cérebro do cara fazer um esforço muito maior, e por isso que é melhor. O mais difícil é melhor para ti atualmente, infelizmente. Não procure o caminho fácil, deixa o caminho fácil pro dia do vestibular. Por enquanto, treina o difícil. Qual a vantagem? Qual é a vantagem de fazer assim? Tu não precisa mais da filosofia. Não precisa mais emendar os corpos, fingir que só o corpo B existe. Agora tu ia achar a aceleração que ia dar quanto? 4. Aí depois, se tu quisesse a força resultante em A, a equação já está montada. Quer a força resultante em B? A equação já está montada. Quer a força que A faz em B? Já está montado, cara. Não precisa nem pensar. É só substituir. Ou seja, as outras respostas agora são mais fáceis de encontrar do jeito ninja. Bota mais um bloco para tu ver. Já vai ficar muito mais complexo, né? Certo? Então, ó, cuidado. Vou fazer geografia. Não tenho pretensões maiores com a física ou a matemática. Agora, faz teu exercíciozinho na manhã, pode usar a intuição, não acho que seja necessário tu forçar o teu cérebro a esse ponto. Vou fazer matemática, vou fazer física, vou fazer medicina, vou fazer direito, vou fazer engenharia de automação, vou fazer qualquer concurso que é mais competitivo, vou fazer o ITA, vou fazer o IME. Não tem jeito, mas tem que dominar isso aqui, que sem isso tu não entra. Tu não entra. Outra, a questão é discursiva. Fazendo assim, vai ter descontinho. Porque ele sabe que estás aplicando um miguezinho ali, entendeu? A filosofia. Fazendo assim, ninja mutante ganha o ponto todo. Então, se a UFSC botar um sistema de blocos na questão discursiva, o ideal era tu fazer do jeito ninja. Com certeza tu vai ter mais pontuação do que do outro jeito. Mas a aula era isso, era fazer um exemplozinho e te permitir que tu te divirta agora com vários outros. Fiquem à vontade, meus amores, desculpa a demora.